Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre o sono da Luísa. Na última semana do mês de fevereiro agora, eu postei lá na fanpage do Maternagem Saudável, na verdade eu compartilhei com vocês que a Luísa tinha dormido 14 horas seguidas. E mesmo para ela que dorme desde os 8 meses, a noite toda, 14 horas foi completamente atípico. E aí várias pessoas me procuraram, me perguntaram sobre o que eu tinha feito pra Luísa dormir a noite toda. Algumas disseram que eu era sortuda, que eu tinha ganhado na loteria. Enfim, algumas até me procuraram em inbox. Daí eu decidi, na verdade eu já vinha pensando em fazer esse vídeo, já era um tema que, por eu ter tido tanta dificuldade com ela, com sono e tal, já era um vídeo que eu queria fazer, enfim, então eu falei, agora é o momento de fazer esse vídeo. Então eu vim aqui compartilhar com vocês como é que foi a minha experiência, todos os perrengues que eu passei, até que ela dormisse a noite toda. Antes de mais nada, eu só queria deixar claro que eu não tô aqui pra dar uma receita de bolo, pra dizer pra você que, olha, faça isso, que isso vai ser infalível. Não existe uma fórmula, bebês não vêm com manual. Cada bebê tem a sua individualidade, tem a sua personalidade, o seu ritmo. Cada bebê precisa de uma hora, de uma quantidade de sono diferente um do outro. Tem bebês que precisam de 12, outros precisam de 10, outros de 8. Fora isso, cada casa tem uma rotina diferente, um ritmo diferente. Existem profissionais que são capacitadas que avaliam individualmente cada caso, cada família, e que são super competentes no que fazem, porque realmente precisa ser uma coisa individual. Eu tô aqui para compartilhar com vocês a minha experiência, para falar para vocês como é que foi, o que aconteceu, e trazer algumas dicas que foram úteis para mim, que eu apliquei com a Luísa, que eu acho que valem a pena ser passadas adiante. Se você for pesquisar na internet, tem inúmeros métodos de como fazer o bebê dormir a noite toda. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque, por exemplo, a mais famosa é deixar lá o bebê chorando. Eu não sou a favor disso. Eu acho que o bebê precisa de atenção, principalmente quando ele é muito novinho. O bebê só tem o único método dele se comunicar é o choro. Então, até 3, 4 meses, o bebê tá se acostumando com tudo à volta dele, é tudo novo. E o porto seguro dele somos nós, os pais. Então, eu acho fundamental você atender o choro. E às vezes o bebê realmente só precisa de atenção, de colo, de carinho, de afeto. Como eu falei pra vocês, eu passei bastante dificuldade com a Luísa entre o 4º e o 8º mês. Até os 3 meses ela acordava 2 vezes na noite só pra mamar, e mamava dormindo e voltava do mesmo jeito que vinha, voltava pro Moisés. Ela dormia do lado da minha cama, e aí com 3 meses e meio, 4 meses, quando eu passei ela pro quarto dela, pra cama dela, foi que os problemas começaram a acontecer. Ela acordava por volta de 6 vezes na noite, e no meio da madrugada, eu já exausta de levantar da minha cama e ir lá, acabava dormindo do lado da cama dela mesmo. A Luísa dorme no chão e eu colocava um colchãozinho do lado e dormia com ela. Só que eu acordava cansada, acordava com as costas doendo, não dormia direito, então eu percebi que quando ela tinha mais ou menos uns 8 meses, eu percebi que aquilo não estava mais funcionando, que eu perdi a paciência durante o dia, eu perdi a paciência diversas vezes por motivos muito pequenos com ela. E ela é uma bebê muito calma, muito tranquila, então eu falei, alguma coisa tá errada e não tá dando mais pra levar essa situação adiante. Então eu comecei a fazer uma série de pesquisas na internet, foi quando eu achei esses profissionais, né, que chamam coaching do sono do bebê. E inclusive tem uma profissional chamada Cacau Prado, que eu peguei diversas dicas com ela. Ela tem um Instagram chamado Mom2Be, e eu peguei diversas dicas com ela que funcionaram pra mim, mas na época eu não tinha condição de bancar, né, essa coisa personalizada, esse atendimento personalizado. Então eu tentei fazer por mim mesma. A primeira coisa que eu entendi é que o sono é feito de ciclos. Então quando se termina um ciclo e vai começar outro, acontece um leve despertar. É quando a gente muda de lado, puxa a coberta, dá uma ajeitada no travesseiro. Enfim, nós adultos a gente sabe sair de um ciclo e entrar em outro e sozinhos, e voltar a dormir sozinhos. Os bebês acontece a mesma coisa, só que eles ainda não sabem voltar a dormir sozinhos.
quando eles terminam esse ciclo e vão começar outro, eles têm esse leve despertar e aí eles tendem a lembrar de como foi a última vez que eles dormiram. Então, por exemplo, os bebês que dormem mamando, eles vão lembrar que a última vez que eles dormiram foi mamando. Então eles tendem o quê? A chorar para ter aquele mesmo cenário de novo para eles poderem dormir. É uma espécie de ajuda mesmo para dormir. Uns são ninando, outros são pegando no cabelo da mãe, outros são a chupeta, enfim. Então eu acho que a primeira coisa a ser feita é evitar ao máximo dar essas possibilidades de vínculo, né, com o sono, para o bebê não ter essa muleta mesmo para poder dormir. A primeira coisa então que eu tentei fazer foi desvincular essa muleta que ela tinha para dormir, que era, no caso dela, foi amamentação. Apesar dela não dormir mamando, todas as vezes eu tirava ela do peito, colocava a chupeta e aí ela demorava um pouco para dormir, mas acabava dormindo. Eu percebi que todas as vezes que ela acordava durante a madrugada, ela queria mamar. Então, o vínculo da primeira dormida dela não estava relacionado com o peito, mas sim com a minha presença, com o contato físico, mas as acordadas da madrugada sim estavam vinculadas com a amamentação. Então a primeira coisa que eu tentei fazer foi desvincular isso. E não foi fácil, gente. Como eu falei pra vocês, não tem uma fórmula. Foi na tentativa e erro. O primeiro método que eu li e que eu achei interessante dizia que você deveria colocar, depois de amamentar o seu bebê e preparar ele pra dormir, colocar ele no berço e ficar ali do lado, sem que ele te visse. E toda vez que ele chorasse, você pegasse ele no colo, acalmasse e voltasse a dormir. E repetisse isso inúmeras vezes até que ele finalmente dormisse. O problema é que aqui em casa a Luísa tem um quarto Montessori, então ela dorme numa caminha no chão. Então eu não tinha como fazer isso porque ela se movimenta, ela fica livre, né, no quarto dela. Então eu tentei adaptar esse método para minha realidade. Eu tinha um colchão do lado da cama dela e eu fiquei lá deitada imóvel e coloquei ela na cama dela. E toda vez que ela vinha para cima de mim para tentar um contato, um aconchego, para tentar dormir, eu voltava ela para a cama dela. Na primeira noite funcionou. Ela dormiu e acho que em 15 minutos ela dormiu de cansada. Só que ela foi criando ao longo do tempo uma resistência. Então, na primeira noite ela demorou 15 minutos, na segunda meia hora, na terceira 45 minutos, até que um dia eu demorei 1h30 para fazer ela dormir e eu vi que aquilo definitivamente não estava funcionando. Voltei para as minhas pesquisas e encontrei um método que dizia que você deveria colocar o seu bebê lá para dormir, conversar com ele, explicar o que estava acontecendo e saísse do quarto. A partir do momento que o bebê chorasse, você deveria contar 1 minuto, entrar no quarto, explicar novamente, deixar ele se acalmar, sair do quarto, aí contaria 2 minutos da próxima vez. E repetiria o processo cada vez aumentando 1 minuto até chegar em 10 minutos. Esse método era para bebês a partir de 1 ano, até por causa dessa conversa que tinha e que o bebê, a partir dessa idade, entenderia um pouco melhor. Eu tentei adaptar, a Luísa tinha uns 7 meses e meio, 7 meses, eu tentei adaptar e não funcionou. A Luísa chorava de uma maneira, ela vinha pra porta, né, do quarto dela, e ela chorava de uma maneira desesperada, que eu abria a porta, assim, e escorria, ela tava toda lavada de lágrimas, assim, eu nem consegui chegar aos 10 minutos, nos 4 minutos eu já parei e percebi que aquilo não estava fazendo bem pra ela e também não estava fazendo bem pra mim, porque não era um choro de sono, não era um choro de mãe, era um choro de desespero, de ficar, eu imagino, né, de ficar ali sozinha. Então não funcionou. Eu já tava ficando um pouco desesperada porque eu não conseguia dormir, ela continuava acordando à noite e foi uma fase bem difícil. E até que um dia eu já tava tentando fazer ela dormir, já tinha umas 2 horas quase. E eu tava já quase chorando, assim, cansada. E eu tava começando a perder a paciência com ela. Aí eu decidi sair do quarto pra não perder, pra não brigar, pra não... E aí, pra minha surpresa, ela simplesmente dormiu. Eu fiquei em silêncio, assim, a casa tava em silêncio. De repente, eu não vi barulho desde a hora que eu saí do quarto. Aí eu esperei um pouco pra entrar, a hora que eu abri ela tava lá, deitada, dormindo, e dormiu inclusive sem chupeta, que ela só usa chupeta pra dormir. E foi aí que eu percebi que ela tava
pronta, que ela estava preparada, que ela já conseguia dormir sozinha. Então eu sempre tive essa questão de não deixar chorando, de se sentir inseguro, né, do bebê se sentir inseguro sozinho. Mas ali eu percebi que ela estava pronta, que ela estava preparada, que ela podia. No dia seguinte eu tentei fazer exatamente as mesmas coisas que eu fiz na noite anterior para ver se ia funcionar. E sim, ela chorou, ela foi pra porta chorar, só que era um choro diferente. Eu cheguei a abrir a porta e ela não tava mais com lágrimas, era um choro de sono, era um choro de cansaço. E ela não chorou por mais de 10 minutos. Eu abri a porta, coloquei ela na cama dela e depois que eu saí eu não entrei mais, porque eu percebi que ela tava bem. E assim aconteceu nos outros dias. Ela chorou no outro dia mais 10 minutos, no outro dia 10 minutos e foi diminuindo até que foi um processo um pouco mais longo, demorou, sei lá, uns 15 dias assim, para que ela conseguisse deitar na cama dela e entendesse que era hora dela dormir. Durante a noite, durante todo o processo, ela acordou algumas vezes. Nas duas, três primeiras noites eu continuei indo lá, mas eu não dei o peito. Eu coloquei a chupeta, coloquei ela deitadinha na cama dela, porque ela levanta, né? Todas as vezes que ela acorda, ela levanta. Colocava a chupeta na boca dela e colocava ela pra dormir. Depois do terceiro, quarto dia, eu já não entrei mais no quarto dela, eu levantava e ia até lá ouvir pra ver se estava tudo bem com ela. E ela voltava a dormir sozinha, achava a chupeta dela, colocava na boca e voltava a dormir sozinha. E chorava assim, coisa de 2 minutos e já percebia que ela ia dormir. Então o que eu aprendi com todo esse processo é que às vezes a gente atrapalha o sono do bebê, às vezes a gente cria esses mecanismos para que o bebê durma, às vezes por falta de experiência mesmo, por falta de saber o que fazer, por cansaço. Então a gente alimenta esses vínculos, né, com o sono e com a mãe na hora de dormir. E eu percebi também que a minha presença agitava ela. Então, às vezes, se eu deixasse ela ali por 2, 3 minutos, ela mesmo se acalmava. Mas se eu intervisse, ela ficava agitada, ficava rolando na cama, sabe? Ficava me buscando toda hora. Então, o feeling da mãe, eu acho que é outra coisa também que eu percebi. O bom senso, o feeling, a percepção de observar o seu filho também é muito importante. E para finalizar, eu queria dar algumas dicas que funcionaram aqui em casa. A primeira é criar uma rotina de sono para o seu bebê e seguir ela à risca. Então ela janta por volta de 6h30, 7 horas, depois tem o banho, depois cama e eu troco ela, a gente ora juntas, eu faço um carinho, ela mama, eu dou um beijinho de boa noite, coloco a chupeta e saio do quarto. É importante ser consistente, tanto nos acontecimentos, né, na sequência dos acontecimentos da rotina, quanto no horário. A rotina, ela vai fazer com que o seu bebê entenda e perceba o que vai acontecer depois. Então, não é que ele vai ser pego de surpresa, agora eu vou jantar, agora eu vou tomar banho. Não, ele já sabe que tem uma sequência de acontecimentos e ao longo do tempo ele vai entender que ele está se preparando para ir dormir. Isso foi fundamental na nossa viagem. A gente passou 20 dias fora, em outro país, com um fuso horário diferente, e eu fui bem rígida com relação ao horário e com relação à rotina dela de sono. E eu não tive problema nenhum com relação a isso, que era um dos meus medos, eu não tive problema nenhum e eu devo a essa firmeza, essa consistência na rotina de sono dela. Outra dica que fez muito sentido pra mim foi diminuir o ritmo da casa por pelo menos 1h30 antes do bebê dormir. Então, abaixar o volume das coisas, diminuir o agito, evitar, não deixar o bebê na frente de televisão, de tablet, de joguinho, pelo menos 1 hora antes dele dormir, porque isso estimula demais o cérebro dele e aí vai ser muito mais difícil ele se acalmar na hora de colocar na cama.
por fim, tentar propiciar ao seu bebê um ambiente tranquilo e calmo. Eu dava banho de chá de camomila na Luísa, eu apagava na hora do banho, apagava a luz, deixava só uma luminária, colocava uma musiquinha de niná, fazia uma massagem, dava banho de ofurô. Eu tentei muitas coisas e eu acho que tudo isso foi válido se não efetivamente ajudou no sono, mas ajudou no meu vínculo com ela. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Desculpa se ele ficou um pouquinho longo, mas é um assunto que dá pano pra manga. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, não hesite em deixar aqui embaixo nos comentários. Eu vou responder todos com maior atenção, com maior carinho. Se quiser me procurar também nas mensagens lá na minha página do Facebook, o Maternagem Saudável, fiquem à vontade. Eu espero muito mesmo que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. E se você conhece alguém que esteja passando por essa situação, compartilhe esse vídeo com ela, quem sabe a gente consegue ajudar, né? E se vocês conseguirem alguma evolução, se o bebê de vocês conseguirem dormir a noite toda, ou pelo menos melhorar o sono, deixem nos comentários aqui embaixo, que eu vou adorar conhecer um pouquinho mais de vocês, a gente vai trocando uma ideia. Eu espero muito que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscreverem no canal se ainda não forem inscritos, e de dar um like. Um beijo e até o próximo vídeo. Rock-a-bye, baby.